A Revolução Francesa é sinónimo de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, e se essa luta pela liberdade se tivesse tornado numa guerra contra a própria fé? Vamos mergulhar na história dramática de como a Revolução não só derrubou um rei, como tentou apagar Deus do coração de França. Olhem para esta citação. É de 1789, do abade Sieyès, e resume na perfeição o que milhões sentiam. O terceiro Estado, ou seja, o povo, não queria apenas umas reformas. Queria virar a nação de cabeça para baixo. E essa vontade de se tornar tudo significava, claro, desmantelar a velha ordem. E um dos seus pilares mais fortes era a Igreja Católica, o chamado Primeiro Estado. Para percebermos a dimensão do ataque, temos de olhar bem para o alvo. A Igreja na França pré-revolucionária não era apenas uma instituição espiritual, era uma força política e económica gigantesca, completamente ligada à monarquia e à aristocracia. Pensem nisto por um momento. A Igreja não era só um grande proprietário, era o maior proprietário de terras de toda a França. Tinha propriedades enormes que lhe davam receitas gigantescas e um poder económico que competia diretamente com o da nobreza. Isto não era só poder espiritual, era poder bem terreno e muito. E o seu poder ia muito além das terras. A Igreja funcionava quase como um Estado dentro do Estado. Controlava os momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa, do nascimento à morte. Tinha nas suas mãos a educação e a saúde. Era, no fundo, a cola que mantinha a sociedade francesa unida. É importante perceber que, ao início, a ideia não era acabar com a religião. O objetivo era quebrar o poder político e económico da Igreja. Os revolucionários olhavam para a riqueza da Igreja como a solução para a crise financeira do Estado e para o seu poder como um obstáculo à soberania do povo. E se olharmos para esta cronologia, a velocidade com que tudo acontece é de loucos. Em menos de um ano, a Revolução tira à Igreja as suas fontes de rendimento e as suas terras. Mas a Constituição Civil do Clero foi o passo mais radical de todos. Exigia que os padres fizessem um juramento de lealdade ao Estado, colocando-o acima do Papa. E esta exigência, claro, partiu a Igreja Francesa ao meio. Cerca de metade do clero, os juramentados, aceitou. A outra metade, os refratários, recusou, considerando aquilo uma traição a Deus. Esta divisão criou uma autêntica guerra civil religiosa, que serviu de combustível para a contra-revolução durante anos. Este conflito interno só veio dar mais força aos revolucionários mais radicais. O que tinha começado como uma reforma política transformou-se numa tentativa de apagar por completo o cristianismo da sociedade francesa. O chamado reinado do terror virava agora a sua fúria para o céu. E isto leva-nos à pergunta central, não é? Os revolucionários mais radicais acreditavam que sim. Para eles, a superstição religiosa era um pilar do antigo regime e para construir uma república verdadeiramente virtuosa era preciso substituí-la por uma nova moralidade, uma moralidade baseada na razão e na liberdade. E não era uma metáfora, não. A substituição foi mesmo literal. Os santos foram trocados por heróis da Revolução. O exemplo mais conhecido, claro, é a Catedral de Notre-Dame, que foi transformada num templo da razão, com uma atriz a fazer de deusa da liberdade em pleno altar. Mas se calhar o passo mais radical de todos, o mais audacioso, foi a tentativa de reescrever o próprio tempo. O calendário gregoriano, com todas as suas raízes cristãs, foi simplesmente abolido. O novo calendário republicano começava no ano 1 da República, claro. E o mais importante, a semana de 7 dias, desapareceu. No lugar dela, uma semana de 10 dias. O objetivo era claríssimo: acabar com o ritmo da vida cristã, eliminar o domingo do mapa. A escala desta campanha de descristianização é difícil de imaginar. Os números falam por si. Não foi só uma mudança de política, foi um ataque violento e sistemático a símbolos, a lugares e a pessoas. O objetivo era mesmo apagar mais de 1000 anos de história cristã, tanto da paisagem como da mente dos franceses. Claro que uma guerra destas contra a fé acabou por gerar uma resistência brutal e muita instabilidade. A França estava de rastos. A solução viria de uma figura pragmática, que percebeu que para ter paz social precisava de paz religiosa: Napoleão Bonaparte. A Concordata de 1801 foi um golpe de gênio político. Napoleão reconheceu o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, mas, e isto é crucial, não como a religião do Estado. As igrejas podiam reabrir, mas ficavam firmemente debaixo do controle do Estado. A guerra tinha acabado, mas os termos da paz eram muito claros. Quem mandava era o Estado. Mas um conflito tão profundo como este não desaparece sem deixar marcas. Marcas indeléveis que acabaram por forjar um princípio que define a França até aos dias de hoje. A laicidade
Essa estrita separação francesa entre a religião e o Estado não é apenas uma lei, é uma parte da identidade nacional que nasceu desta experiência traumática. A profunda desconfiança entre o poder da República e a religião organizada é o legado direto da guerra que a Revolução travou contra Deus. E isto deixa-nos com uma questão que ecoa muito para além de França e da sua história. A tentativa da Revolução de resolver este dilema foi levada ao extremo, e o que aconteceu serve como um poderoso aviso sobre os perigos e as complexidades envolvidas. Onde é que se traça a linha? É uma pergunta com a qual as nações, ainda hoje, continuam a debater-se.